Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Desta vez da cidade de Pelotas. Estamos no estúdio da TV UCPEL, a quem agradecemos a oportunidade. A escola local onde crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo, muitas vezes tem sido a porta de entrada para o primeiro contato com as drogas. A questão é preocupante, por isso conversaremos com a promotora de justiça Luciara Robi da Silveira Pereira, que atua na cidade de Rio Grande. Ela é autora de um projeto orientador sobre os malefícios de substâncias entorpecentes. Doutora Luciara, quero dizer que é um prazer enorme tê-la aqui conosco no programa. O prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Ok. Como nasceu esse programa que tem uma cartilha e um livro de sua autoria? Bom, esse programa nasceu num momento em que eu atuava nas varas criminais em Rio Grande e através da observação, de que havia um grande envolvimento de várias gerações, tanto no consumo quanto no tráfico de drogas, chegando a casos assim de nós termos no mesmo processo uma avó, uma mãe, um pai e um neto, E começou a surgir essa preocupação do que fazer para prevenir que essas crianças ou adolescentes, vendo toda essa trajetória da família e se criando com uma ótica de que aquele seria um trabalho, dos pais, o que nós poderíamos fazer no sentido da prevenção, de evitar que essas crianças e jovens fossem aliciados não só para o uso, como para o tráfico de drogas, E aí, casualmente, um ano depois, eu acabei indo para atuar na Promotoria da Infância e Juventude e, a partir daí, eu fui me reunindo com outras pessoas, também conhecendo outros projetos e elaborando um material que resultou hoje na cartilha e no livro infantil. Certo. Mas em que momento exatamente a doutora teve essa ideia? Foi justamente nesse momento, ainda atuando na área criminal, Primeiro surgiu a ideia assim, de nós tentarmos colaborar com outros projetos existentes, como, por exemplo, o ProERD, vermos a possibilidade de ampliar essa atuação preventiva. E, no caso, havia algumas dificuldades, porque esse programa é específico da Brigada Militar, outros são específicos de outros segmentos, E a ideia de criar esse programa que nós denominamos SOL é que ele seja um programa aberto a toda a comunidade, todos aqueles que tiverem interesse em se capacitar e desenvolverem nas escolas, Então, a partir desse momento, mais ou menos uns 2 anos atrás, nós começamos a elaborar o material, Primeiro foi criado o livro infantil. Esse livro tem 2 personagens, 2 meninos que têm a mesma condição social e acabam trilhando caminhos diferentes, Um acaba indo para o uso da droga e o outro acaba sendo bem sucedido. Então, no livro a gente trabalha a questão da relação entre as escolhas e as consequências na vida de cada um, Aí abordamos os malefícios do crack, toda a questão da violência, do envolvimento na criminalidade, da situação familiar, dos transtornos que causa para a família. E a partir desse livro infantil, nós fomos criando depois pequenas histórias que serão usadas na cartilha, nos temas que nós vamos abordar. Ele não é propriamente a cartilha e o projeto em si específico para a prevenção ao uso de drogas. Ele, antes de mais nada, ele se preocupa com a cidadania, ensinar às crianças o exercício da cidadania, a relação direito-dever, E a gente observa agora já na execução, Inclusive eu vou numa escola também, além de outros professores, que estão indo. O que a gente observa é uma grande ignorância, uma falta de orientação na relação direito-dever. Claro. A ideia assim, de limitação, até onde eu posso ir. As crianças normalmente, hoje em dia, assim, possuem muito poucos limites, E elas acham que elas têm direitos ilimitados, Então a ideia principal que se trabalha assim, é a relação. Eu posso exercer o meu direito até onde eu não firo o direito do meu semelhante, Esse é o primeiro tema da cartilha. E aí nessa abordagem a gente observa assim, que eles não sabem quem fazem as leis, eles não sabem
a quem procurar no momento de que tenham um direito violado, eles não sabem como funciona o sistema de justiça, o que faz o juiz, o que faz o promotor, o papel da defensoria pública, né, a importância do voto. Então a gente trabalha vários aspectos, inclusive a corrupção, a venda do voto, né, o que fazem os políticos. Então a gente tenta passar para eles assim, uma ideia geral, né, da vida em sociedade e da importância de cada um, conhecer os seus direitos para executá-los, né, exercê-los, mas também cumprir os seus deveres, né. E a senhora já tem alguns resultados desse programa? Bom, nós começamos assim, o ano passado nós fizemos o projeto de forma piloto em uma única escola, né, mas não se tem ainda condições de avaliar os resultados. O que a gente observou assim, é uma grande receptividade das crianças, dos adolescentes, né, no sentido assim, de estarem abertos a esse tipo de trabalho. Eles têm bastante interesse, assim, em algumas aulas, né, porque são 8 aulas que o projeto preconiza, muita vibração, muito interesse, né, e assim resultados de demonstração de afeto, de receptividade mesmo a esse tipo de conhecimento, que a gente observa que não é um conhecimento curricular, né, que deveria até estar inserido, né, no currículo das escolas, esse tipo de abordagem. Claro. Drogas é uma coisa muito, digamos assim, perigosa, né? Ela tem sido, como dissemos na entrada do programa, às vezes a escola é acesso, né, das drogas. A orientação, a prevenção é o melhor caminho para evitar algo pior? Com certeza, né? E principalmente assim uma orientação dentro da realidade, né? Porque muitas vezes a gente vê abordagem aos temas de drogas com alguns aspectos que não são verdadeiros, por exemplo, omitindo que a droga dá prazer, né, que realmente dá, né, então a gente tem que falar a verdade para as crianças, assim, buscar levar realmente a orientação, né, e colocar os malefícios, o quanto assim, essas sensações de prazer são efêmeras, né, e o quanto ela traz consequências negativas, né? E a gente observa assim aqui, até pela cultura da sociedade, tem muitas drogas que são socialmente aceitas, como o álcool, né? Então nós abordamos também o tema do álcool, os medicamentos de uso controlado, que muitas vezes as pessoas acham, né, que não são drogas, o perigo do uso indiscriminado desses medicamentos, né, que são muitas vezes socialmente aceitos, né, e hoje em dia é muito comum as pessoas, por qualquer situação, se medicarem, por exemplo, para não sofrer, porque não conseguem dormir, né, e então a gente leva toda essa abordagem assim, o mais ampla possível do conhecimento de todos os tipos de drogas, né, e da classificação, quais são lícitas, quais são ilícitas, a relação de que para menores de 18 anos, por exemplo, o álcool é ilícito, embora seja lícito para os adultos, né? Então a gente tenta levar assim, o máximo de informações para que eles façam essa escolha, né? Então não é um projeto que visa dogmatizar as crianças, mas sim realmente dar as explicações que elas precisam conhecer para optarem por uma vida sem drogas. Certo. Porque aparentemente, assim, a gente observa que, como tu falaste, né, que é na escola que eles recebem, porque muitas vezes ninguém conversa o assunto com eles, né? Aí chega a droga, normalmente ela é oferecida por um amigo, né, por alguém que se faz passar por um amigo, né? Então a gente faz também essa abordagem que não vai ser um monstro que vai oferecer, não vai ser um estranho, é a pessoa muitas vezes que está mais próxima, né? Claro. E como se prevenir dessa situação. E como o poder público e outros segmentos da sociedade podem contribuir para que essa droga não seja experimentada na escola? Eu penso que é através desse tipo de projeto, né? Não só desse, de outros, né? Eu acho que o principal é que se trabalhe a prevenção, né? E a forma como nós estamos fazendo esse trabalho é justamente com a participação das escolas, especialmente as da rede pública. Então, atualmente, né, nós começamos com a capacitação de 30 professores da rede pública e alguns também da rede privada, como trabalhar a cartilha, né? E eles já iniciaram esse trabalho e eu penso assim, que a ideia é que a cada
experimentação, digamos assim, do projeto, nós vamos capacitando mais multiplicadores, até chegar um momento que todas as escolas tenham acesso, né, a esse programa e, quem sabe, até se torne parte, né, do currículo das escolas, pelo menos lá em Rio Grande, né. A Secretaria Municipal de Educação participa conosco, né, tanto que a maioria dos professores são das escolas municipais, e nesse sentido está tendo uma grande receptividade, né, as professoras já estão trabalhando, têm comentado assim, que tem sido positivo o trabalho. Então eu acredito assim, que a cada turma que se forme, né, se vá trabalhando outro grupo de professores e o projeto vá se expandindo até alcançar todo o município. Claro, além da escola, da família, que é muito importante para que o aluno tenha aquele apoio, né, a família bem estruturada, que aconselhe, que oriente, também seria bem-vinda a campanha, quer dizer, uma campanha bem feita para que a criança ou adolescente não entre nessa? Com certeza, as campanhas sempre são positivas, né? A dificuldade que se tem é de medir esses resultados, né? Porque campanhas antidrogas, né, volta e meia tem, né, na mídia, enfim, mas a gente não sabe até que ponto essas campanhas estão realmente alcançando resultados, mas tudo que se faça em benefício, né, do esclarecimento e da conscientização da sociedade, com certeza é positivo, né? E outro aspecto que para nós assim, tem sido bem importante nessa experiência é contarmos com a parceria da iniciativa privada, né, que é uma empresa, né, da cidade do Rio Grande que custeou todo o material didático, as cartilhas, os livros, né, e muitas vezes sem esse apoio nós não teríamos como colocar em prática o programa, né, porque o Ministério Público não conta, né, com verbas para este fim, e muitas vezes os municípios também não tem esse aporte, né? Então lá em Rio Grande nós tivemos a experiência de contarmos com a parceria de uma empresa privada que está diretamente, né, financiando todo o custo do material. Claro. A promotora acredita que muito do mau desempenho escolar e também dessa violência no âmbito escolar que a gente vê no dia a dia, através de noticiários, está ligada ao uso de drogas? Eu penso que sim, e no sentido mais amplo possível, assim, inclusive o uso do álcool pela família, né? Percebo assim também que existe uma grande falta de orientação, como tu falasse, né? Como a família pode colaborar orientando. Eu percebo assim que as famílias não têm orientado. Esse é o grande problema, assim, que o papel do pai e da mãe como realmente educadores, como a base dessa, vamos dizer assim, das orientações básicas que uma criança necessita para a sua formação, no meu ponto de vista, não tem acontecido, né? Então, as crianças já vão para a escola um tanto desorientadas com relação a condutas básicas que, né, de repente, em outras gerações a gente aprendia em casa, né? E a escola muitas vezes entende que aquele papel não é dela, que ela não tem que substituir a família, né? Então, existe assim uma grande desorientação de pais, de educadores e, por consequência, das próprias crianças, né? E a violência se reflete diretamente como uma consequência do uso do álcool e de outras drogas pelos próprios pais, né? Então, a criança não tem aquela noção da ilicitude, muitas vezes, daquela conduta, porque ela cresce, né? Como eu falei, no caso de 3 gerações, né, de pessoas que são traficantes, como se vai exigir que o filho daquela família, né, perceba que a droga é um malefício? Ela muitas vezes vai enxergar a droga como um ganho, uma profissão, uma forma de ganhar a vida. Como dissemos aqui, toda droga ela é perigosa, qualquer que seja ela. A maconha é a droga mais comum, inclusive no âmbito escolar. Mas no seu livro, a promotora trata do crack, que é uma droga barata e que causa grandes efeitos. Como barrar essa droga que já está ingressando nas escolas? Essa é a questão, né? Porque o crack ele é uma droga avassaladora, né? Relatos se tem de que a pessoa no primeiro, segundo uso, já se vicia, né? E em seguida dessa situação, a pessoa começa a enveredar para o desvio de conduta, né?
E nós observamos assim de uns tempos para cá que quase todo o atendimento que se promove na promotoria da infância e juventude está relacionado com o crack, né? E eu explico da seguinte forma: os atos infracionais dos adolescentes, normalmente crimes contra o patrimônio, são praticados com o objetivo de sustentar o vício, né? As crianças que são encaminhadas para adoção, né, que as mães perdem o poder familiar, em função também da drogadição. Tudo está girando em torno do crack. Então, embora a maconha seja a mais comum, ela não é a mais nefasta em termos de desestruturação da sociedade. Porque aí nós temos também que buscar o tratamento para esses jovens, né, que é bastante difícil. Hoje em dia ele é feito quase que integralmente na base de ações judiciais contra o poder público, porque não existe, principalmente para adolescentes e para crianças, comunidades terapêuticas, pelo menos na nossa cidade, com capacidade de dar esse tratamento. Então nós temos que obrigar o município e o estado a custear o tratamento fora, em clínicas especializadas, né? Então isso gera um grande prejuízo social e econômico para o poder público, para todas as pessoas, né? E penso assim que o crack deveria ser tratado como uma epidemia, porque ele tem essa característica assim realmente avassaladora de toda a sociedade, de todos os princípios que norteiam a vida familiar, né? Porque as pessoas, elas se voltam de tal maneira contra esses princípios que elas subtraem o patrimônio da família, elas se tornam violentas dentro da família, seja pais com filhos ou filhos com os pais, né? Os pais também abandonam os filhos por causa do crack. Então é um problema muito grande. Claro, nós estamos batendo muito nessa tecla da orientação, da prevenção. As escolas não poderiam, digamos assim, treinar, capacitar agentes para abordar alunos dependentes ou aqueles que estão querendo entrar no vício? A ideia, assim, eu penso que o mais eficiente seja a prevenção, né? Porque no momento, principalmente se tratando do crack, depois que já ocorre o uso, já ocorre o vício e já se está na etapa aí de buscar o tratamento, né? Que nós temos nas cidades, através dos CAPs, enfim, mas é sempre mais custoso, há uma grande dificuldade de adesão ao tratamento por esses jovens, né? Mas a ideia de capacitar agentes dentro da escola, eu acredito que seja útil, mas para prevenir, mais do que para tratar, né? Claro. Geralmente, doutora Luciara, os professores têm um receio, têm um medo de colocar o assunto em sala de aula. Mas eu creio que os professores não devem ter esse medo de colocar o assunto, de colocar o perigo das drogas, mesmo que ao redor da escola estejam ali os pequenos traficantes. Com certeza. O que eu penso, assim, não só o temor existe, né, na classe docente, mas também uma falta de conhecimento, né? Por isso que a ideia desse programa SOL é aproximar esse conhecimento, não só das crianças, mas também dos professores, né? Em cada escola que a gente faz o trabalho, a ideia é que algum professor da escola participe junto, dentro, né, da sala de aula, e que ele vá também se capacitando para dar continuidade, ele se torne um agente também do programa SOL dentro da escola, né? Porque é a única forma que eu vejo assim, desse problema ser atacado, né, de forma a dar algum resultado, é a gente evitando realmente que os jovens se viciem ou até que sejam aliciados para o tráfico, que também é outra realidade muito comum na nossa comarca, é a utilização dos jovens, né, como vapores, que a gente chama. Algum traficante da região pega os menores de 18 anos, dentro daquela ideia de que com eles não dá nada, né, e eles acabam perdendo a liberdade. Grande parte de adolescentes de Rio Grande estão privados de liberdade em razão de estarem sendo aliciados para o tráfico, né? Então essa realidade também a gente coloca para eles no projeto, é a ideia da responsabilização, que eles respondem sim pelos seus atos, né? Inclusive podem sofrer a perda da liberdade. Claro. Por ser uma cidade portuária, a cidade de Rio Grande tem um tráfico muito intenso? Com certeza, assim, nós observamos nos últimos anos, principalmente agora com a expansão portuária,
houve um crescimento significativo, não só do envolvimento de homens, né, mas de mulheres e de jovens, né, de menores de 18 anos. Existe assim, uma quantidade incrível de mulheres sem a liberdade, né, presas, e isso também gera um problema de estruturação familiar, né, porque aí essas crianças ficam sem a família, muitas ficam soltas até que se, né, faça o trabalho, o conselho tutelar, coloque no abrigo ou com algum familiar, né, mas mesmo que eles fiquem na companhia de algum outro familiar, já não tem, né, a vigilância do pai e da mãe com eles, né, então isso também gera um grande problema e com certeza o fato, né, o crescimento ele traz benefícios para a sociedade, mas junto com o crescimento vem esses malefícios. Claro. Cabe ao Ministério Público, como fiscal da lei, o combate ao tráfico de drogas, reprimir de todas as maneiras, né, as drogas em todos os âmbitos, principalmente o âmbito escolar, mas também a gente não pode esquecer o papel que o Ministério Público tem, que o promotor de justiça tem, que é aquele papel de agente de transformação social. Quer dizer, então trabalhos importantes como o da promotora, é um trabalho que deve ser seguido por outras entidades, por outros setores. Com certeza, né? Porque em que pese haja um trabalho repressivo do Ministério Público, da Polícia, existam condenações, né? O que a gente observa assim, que a penitenciária está cheia, está superlotada, grande parte de pessoas envolvidas com o tráfico, mas em momento algum se observa uma diminuição do problema na sociedade. Então, realmente a gente pensa que a saída é a prevenção e principalmente assim a união do Ministério Público com a sociedade, com outros segmentos, com as escolas, com as empresas, com esse tipo de parceria que possa realmente permitir que se trate o problema de forma mais ampla e que a gente ganhe até a confiança do jovem, que hoje em dia muitas vezes é depositada em quem não deveria, né, que é no traficante. Claro, uma rede, digamos assim, social é muito importante nessas horas, né? Quer dizer, o Ministério Público reunir empresas, reunir outros segmentos, justamente para combater o uso de drogas. Com certeza, e esse trabalho em rede a gente faz também com relação ao tratamento, né? Nós trabalhamos realmente em rede com o Conselho Tutelar, com os CAPs, com o Hospital Psiquiátrico, com as comunidades terapêuticas, né? Tentando resolver também nesse aspecto. E a rede, no sentido da prevenção, é o que está sendo construído no momento, que eu penso que é a melhor solução, né, para toda a sociedade. Essa matéria tem lhe dado bastante trabalho na promotoria de Rio Grande? Com certeza, né? Mas assim, é muito estimulante fazer o trabalho nas escolas, que eu também estou indo pessoalmente nas escolas, né? E a gente observa assim, que é muito estimulante pela carência realmente de orientação que as crianças têm, as perguntas que eles fazem, né? E a gente poder cumprir esse papel esclarecedor, né? Levar o acesso da informação a eles, é um trabalho muito gratificante, né? E como eu falei, o trabalho em si na promotoria, ele gira quase que integralmente em torno do crack hoje em dia, né? Todas as situações, elas têm quase todas como a causa o uso de substâncias entorpecentes. Certo. Nesse seu livro, a senhora coloca o aspecto, digamos assim, criminal ou só o aspecto orientador de prevenção? Não, no livro, assim, a gente coloca um pouco o aspecto da responsabilidade, mas muito mais, assim, os efeitos, né, as consequências do uso da droga na vida da própria pessoa, né, em termos, assim, de destruição da família, de perda de perspectivas, né, para o futuro, né? Então, enquanto um dos jovens, dos personagens do livro, ele consegue estudar, mesmo que em escola pública, se formar e fazer uma faculdade, o outro jovem que escolheu o caminho da droga ou foi levado para esse caminho, ele teve uma vida desastrosa, né? E a gente até não coloca no livro assim se ele morreu, deixa meio uma interrogação assim, mas que ele desapareceu, né? Então, toda até nas imagens, né, nas ilustrações do livro vai mostrando a degradação física e moral daquele indivíduo, né, que realmente é o que a gente observa na realidade. Claro. Nós estamos chegando no final do nosso programa, doutora Luciara, mas a senhora tem um minutinho para aquele seu recado, né, em nome do Ministério Público, para falar das suas preocupações, inclusive na cidade de Rio Grande.
Bom, o meu recado assim, é que todas as pessoas, de alguma forma, se sintam envolvidas, né, com essa questão da droga, né, que de alguma maneira elas possam orientar ou participar de algum programa, direto ou indiretamente, né, e que realmente esse problema da droga seja encarado como um problema de todos, que não é só daquele que tem um filho, um parente, né, envolvido, e sim, inclusive na questão da denúncia, né, que às vezes as pessoas têm o temor de denunciar um traficante, alguma coisa. Existem hoje mecanismos de denúncia sigilosa, né, para a polícia e outras formas de fazer isso, então que toda a sociedade deve se sentir responsável por essa questão. Ok, mais uma vez, doutora Luciara Pereira, eu agradeço a sua participação aqui no programa e parabéns pela sua iniciativa, pelo seu programa, que desejo sucesso na cidade de Rio Grande. Muito obrigada, eu que agradeço. Ok, se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!